E nós temos um material que foi separado aqui, porque a pergunta é: qual o efeito para o trabalhador e para a economia da nossa cidade com relação à implantação do Porto Guará? Nós temos um material e vamos acompanhar agora com relação a esse assunto. Um dos maiores e mais importantes portos do país esvaziado. Já tivemos enchente em 82, 83, levou o caixa, 2008 levou o armazém, nunca passamos essa situação. Nem o porto, nem o trabalhador portuário. Desde janeiro, praticamente nenhum navio carregado de contêineres atraca no porto de Itajaí, em Santa Catarina. O colapso impacta diretamente na vida de cerca de 400 trabalhadores portuários avulsos, os TPAs. Sem renda, a maioria deles tem sobrevivido de bicos. Todos os funcionários do terminais que prestavam serviço direto no terminal foram demitidos, cerca de 600 empregos foram perdidos e dos trabalhadores portuários avulsos, 400 trabalhadores, média de 400 trabalhadores, estão ociosos, sem nenhuma fonte de renda, aguardando a retomada da movimentação. Por ter diversas categorias e diversas funções, nós temos os trabalhadores aquele de base, que só faz o serviço braçal. Dependendo da movimentação do porto, ele variava, podia chegar de 4 a 8 mil reais. Hoje, com a movimentação atual que nós estamos, os trabalhadores não chegam em média a conseguir tirar 500 reais por mês. O contrato de arrendamento do porto de Itajaí com a gigante APM Terminals se encerrou em 31 de dezembro de 2022. Era responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro, antes do fim do contrato, executar um novo leilão de concessão, o que não ocorreu. Em 2022, foram 3 datas anunciadas para o lançamento do edital pelo Ministério dos Transportes de Tarcísio de Freitas, sem resolução. A empresa holandesa chegou a assinar um contrato temporário com a administração do porto até 30 de junho deste ano, mas não quis renovar. Desde o fim do contrato, houve uma queda de 95% na movimentação nos 4 berços de atracação. Os principais são 1 e 2, que foram geridos pela APM por 22 anos. Antes de acontecer tudo isso que está acontecendo com o nosso porto, eu passava com meu filho, que eu pegava na creche da frente do porto, e ele olhava assim: ô, vou aí as caixinhas sendo movimentadas. Eu digo: vou movimentar as caixinhas. E ele dizia assim: quando eu crescer, eu quero trabalhar no porto movimentando caixinha, igual o vô. Aí eu digo assim: então tem que estudar muito, porque trabalhar ali, a gente tem que ser qualificado e tem que saber trabalhar. Então eu vou fazer igual vou. E hoje a gente passa, eu faço o mesmo trajeto, ele passa na frente do porto, eu vou, cadê as caixinhas? As caixinhas foram embora, não vai ter mais caixinha, eu não vou mais trabalhar no porto. Na última quarta-feira, dia 19 de julho, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou um edital para que uma nova empresa retome as operações do porto de Itajaí. O chamamento público deve ser publicado nesta semana. A empresa escolhida poderá operar o terminal provisoriamente por até 2 anos, até a conclusão do processo de escolha de um operador definitivo. Para contornar a crise ao longo das últimas semanas, o governo federal chegou a cogitar trazer para Itajaí cargas do Porto de Santos, que também é público. E os navios de contêineres, desde janeiro até agora, houve 200 movimentações de contêineres, 200 unidades. O que a gente fazia, em média, 25 mil unidades por mês, se reduziu em 6 meses em 200 contêineres. Desde a última semana, uma série de manifestações bolsonaristas na página do Sindicato dos Arrumadores Portuários de Itajaí culpa os próprios trabalhadores avulsos pela crise que assola o município. A alegação é de que a categoria sofre as consequências de não ter apoiado a privatização do Porto de Itajaí, proposta pelo governo Bolsonaro. Nós só queríamos discutir os nossos direitos, os direitos conquistados, os direitos sociais, como é que ia ficar a mão de obra, nós queríamos estar inserido. Isso é uma obrigação do sindicato, lutar em defesa dos trabalhadores. E nós não conseguimos sentar para discutir, para debater. Mas a responsabilidade de privatização é toda do governo federal. O trabalhador não tem força, não tem como opinar, faz, não faz. Exemplo disso que foi feito em Vitória. Em Itajaí, o que aconteceu foi que o governo federal não cumpriu o seu cronograma. Ele prometeu que estaria concluído no segundo semestre de 2022 e acabou não fazendo e não dando satisfação nenhuma.
Responsável pela condução não exitosa do processo de desestatização do Porto de Itajaí, o ex-secretário nacional de Portos no governo Bolsonaro, Diogo Piloni, foi contratado em abril deste ano pela Portonave em Navegantes para ser diretor superintendente técnico. O porto privado de Navegantes fica do outro lado da margem do rio Itajaí-Açu e, segundo o sindicato, vem recebendo cerca de 80% da carga de contêineres que antes chegava ao porto de Itajaí. É como se a gente fosse um lixo humano, sabe? Até agora a gente serviu, até agora a gente trabalhou com a iniciativa privada, mas de repente, num determinado momento, eles acham que a gente não serve para mais nada, que a gente é um ser humano que é inútil, né? Que tem que colocar máquinas e equipamentos e tem que deixar eles de lado, mas tem que trazer outros. Então, a visão que eu tenho é exatamente essa, de uma mentira muito sem vergonha, muito safada, né? Querendo induzir a população de que nós fomos responsáveis por uma falha no arrendamento, um erro de arrendamento cometido por quem estava fazendo, pelo secretário de Portos. No primeiro trimestre de 2023, a Portonave em Navegantes atingiu o melhor trimestre de toda a história do terminal. Ao todo, foram movimentados 329,6 mil contêineres de 20 pés, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2022. Atualmente, o porto está consolidado como o segundo maior movimentador de contêineres do Brasil, posto que antes pertencia ao porto de Itajaí. Deixar o nosso porto vazio, sem nenhuma perspectiva de retomada, o cronograma não ter cumprido, isso pra gente, a gente enxerga como uma sabotagem. Quem foi que se beneficiou com o porto que está desse jeito? A nossa carga toda migrou para o outro lado. Nós estamos com as perspectivas de não ter contêiner esse ano. Estamos torcendo que tenha, mas está andando tudo para não ter. Bom, e vendo esse vídeo aí sobre a situação da nossa vizinha cidade de Itajaí, após a implantação de um porto privado, lá o Porto de Navegantes, a resposta aqui, a nossa opinião, é que Paranaguá corre então um sério risco de virar uma Itajaí. Esta é uma possibilidade da comunidade de Paranaguá sofrer num futuro bastante próximo, que está vivendo então o trabalhador e a economia portuária de Itajaí. Gente, é importante a gente destacar que a verdade apareça e que a população então saiba o que significa a implantação de um porto privado como Porto Guará para o trabalhador e também para o nosso povo. O feriado dessa situação, vamos tratar desse assunto com mais detalhes, trazer aí a melhor informação para o litoral do estado. Uma matéria bem interessante que a partir de agora a gente acompanha diariamente aqui no Rede Notícias.